Figura da sua mãe na sua carreira, nessa época? Muito importante, assim. A minha mãe, ela foi muito guerreira. A gente nunca teve condições, né, de fazer nada, quase. E esse universo de teatro musical, bastante gente tem condições, assim, sabe? Nos cursos. Porque são cursos caros. Sim, são cursos caros. É bem complicado o mundo do teatro musical se você não tem essas condições. Então, pra mim, chegar foi muito diferente. Primeiro que eu não sabia o que era, assim, eu sabia cantar um pouco e eu dançava, mas como eu Não falei, era eu pouco, nunca... né? Se você fez o Rei Leão, não era um pouco. Mas sua eu quis dizer... afinadinha, sua afinadinha. Sabia cantar um pouco, o que você fez o Rei Leão? Ah, não. Aí... Ai, gente. Até a risada dela é afinada, você escutou? Eu tenho risada de cantora, às vezes. Mas é que nem eu falei, eu não fui aquela musical theater kid que foi, tipo, criada no teatro musical, que você tem, que não sei o quê. E, então, era muito assim pra mim. E a minha mãe, ela sempre teve essa coisa de não importa a profissão que você escolher, você vai fazer essa profissão, porque eu quero ver você feliz, mas você vai ser a melhor. Ela sempre me falou. Se você for nadar, você vai ser o Michael Phelps. Se você for... Ela sempre falou pra mim. Então, eu tinha essa coisa de... Tá, se eu quero ser artista, eu tenho que me esforçar muito. Porque minha mãe vai me dar o que eu preciso, as ferramentas que eu preciso. E ela se matava, assim, pra dar essas ferramentas que eu precisava. Que era ter certeza... ter certeza que eu tivesse uma sapatilha pra minha aula de balé, ou ter certeza que eu tivesse os meus cadernos com as partituras para quando eu chegasse na aula de canto. Coisas mínimas, assim, sabe? Ou o dinheiro da passagem para eu ir pro teatro, mas assim, era muito trabalho, porque, como eu falei, a gente não tinha uma condição financeira boa. Nada boa, assim. Então, era difícil ela investir nessas coisas. Uma sapatilha era, tipo, R$200, assim, e pra gente isso era muito dinheiro. Sempre foram vocês? Aham. Você tem irmã? Sim, eu tenho uma irmãzinha. Ela chegou quando eu tinha 8 anos. Então, tá. Quando começou a sua carreira. E ela tava aposentando, a irmã nasceu. Pois é, gente. E aí, a minha mãe foi muito guerreira, assim, no sentido de me escutar, mas também teve a minha parte de eu ter que me esforçar, porque ela falou, se você não se esforçar, se eu ver que não tá dando em nada, aí não dá, né? Pra eu ficar depositando tanto e você não dá o retorno. Mas deu, foi pra frente e deu tanto retorno que, assim, a gente conseguiu mudar a nossa situação de vida também. A gente tava num momento bem precário quando eu entrei no Rei Leão. A gente tava morando num quartinho bem pequenininho, não tinha banheiro. Minha mãe, assim, no começo do Rei Leão, na época dos testes, assim, a Belinha tinha acabado de chegar com a minha irmãzinha. Então, nossa, tinha muita coisa acontecida, assim, na vida. Então, a gente tava sem dinheiro nenhum, assim, quase sem casa. E quase sem comida, quase sem tudo. Mas minha mãe trabalhava, assim, eu quase não via ela também. Uma época ela trabalhava em 2 empregos, ela chegava de madrugada, assim. Aí era um trabalho em São Caetano, outro não sei onde, assim. Então era muito esforço dela. Mas depois, com os meus trabalhos, eu comecei a ganhar um salário digno e uma coisa mais fixa. E aí a gente conseguiu ir mudando a nossa situação. Então, depois desse quartinho, a gente foi para uma casa, que era a casa dos fundos ainda, mas já tinha 2 quartinhos e um banheiro, sabe? E aí depois a gente conseguiu ir pra casa da frente, que já tinha meu quarto, o quarto dela, e uma escada, tipo, 2 andares. E aí depois, dali, foi pra outra. E hoje agora... você não tem nem casa fixa, olha que hoje doideira. Eu não tenho nem casa fixa, hoje eu moro no mundo, assim. Eu moro em vários hotéis e... assim, casas ela aí. Tem uma casa, tá? Mas modo de dizer. Mas sim, tipo, agora eu tenho a oportunidade de ver todos esses lugares, assim, então isso é muito bonito de pensar, mas assim, eu não teria feito metade do que eu fiz se minha mãe não tivesse, assim, se desdobrado, porque era muito fácil pra ela virar pra mim e falar assim, olha, eu apoio, mas não tem como, assim, com o dinheiro que eu ganho eu não consigo nem sustentar a gente do jeito que tá, você vai querer fazer um curso que custa R$5.000 por mês, sabe? Tipo, não tem condições. Que era uma aposta muito incerta da parte dela, né? Era uma ela aposta deu um muito tiro incerta. no escuro. Isso, e essa coisa de arte, assim, não tem nada de apoio. A gente sabe como funciona. Então, nos colégios que eu fazia parte também, eu sempre... Era sempre uma coisa de, por que você não vai ser médica? Por que você não vai ser não sei o quê, sabe? Eu tinha bolsa nesses colégios também, porque eu estudei em colégio particular, mas era só porque eu tinha bolsa. E esses colégios eram muito, assim... voltados para você ter uma nota boa no Enem, você virar um médico, sabe, um advogado, coisas assim.
não tinha uma opção assim, faz aqui o curso de artes da escola. Nunca teve esse apoio. Não sabe? teve? Não tinha teatro na escola, assim, de extracurricular? Foram anos-luz depois, assim, que eu já tava quase mais estabelecida, assim, na vida, que começaram a surgir coisas extracurriculares. Pouquinho, assim, mas no começo da minha vida sempre foi mais voltado pra essa coisa do... não vou dizer seguro, assim, porque também tem incertezas nessa... Sim. Mas sabe, né? Sabe como Sim. é, porque a arte é muito... Sim. É visto completamente instável, diferente aqui. totalmente. É instável mesmo, Totalmente Aham. instável. Então, Mas depois do Menino Maluquinho... né? depois do Menino Maluquinho, eu tive um grande período de investir na minha evolução. Assim, eu fiquei curso atrás de curso. Eu cheguei a trabalhar eu fiz um curso com a Fernanda Chama. Sei. Se chamava CN Arts. E a gente... Era um curso de teatro musical também, que, de novo, fiz grandes amigos, assim. Até hoje tenho esses amigos. E existiam shows que a gente fazia em alguns teatros e também em restaurantes, assim. Eu tive essa experiência de cantar em restaurantes. Tem um restaurante na Oscar Freire, até hoje, que inclusive eu comi lá esses dias. Se chama Quatrino. Ele é uma delícia, gente. Se vocês quiserem visitar o Quatrino, maravilhoso. E eu cantava lá, naquele restaurante. Eu fui comer, eu olhei, eu falei, meu Deus, eu desci aquelas escadas. Eu cantava aqui, eu cantava ópera aqui, gente. Eu cantei lá, cantei num restaurante que já tá fechado, mas chamava Brooklyn, o restaurante, que era o restaurante dos garçons Sei, cantores. sim. Tinha apresentações Sim, musicais. era incrível. Minha tia apresentou no Brooklyn por muito tempo. A minha tia que começou a me ensinar a cantar e depois Nossa, a tia foi sua inspiração, então. Sim, total. E ela cantou lá, ela me levava pequenininha pra cantar também com ela. A gente cantava Bela e a Fera e não tinha uma vez que a gente acertava a letra. Juro, a gente inventava tudo. Era incrível. E depois de anos eu voltei, cantei no Brooklyn. Então, isso foi uma experiência profissionalizante muito grande pra mim, assim. Eu passei por todos os tipos de shows e espaços. E aí eu comecei a trabalhar na minha dança também bastante, porque eu acho que isso era uma coisa que estava ficando pra trás. Não estava ruim, já dançava desde quando eu era mais nova, mas eu precisava evoluir mais, assim. E aí... E precisa renovar, né? Técnica e tá sempre estudando, né? Sim, Canto também. Total. Não, essa coisa do artista não tem limite, né? Não tem uma coisa de aprendi tudo sobre isso aqui. Sempre tem muito mais pra você aprender, pra você desenvolver. E se você já dominou alguma parte, assim, da arte, sempre tem outras perspectivas pra você fazer as coisas. Você pode treinar novos estilos. Então, é infinito, assim. Então, eu amo estudar, assim. E é gostoso também, eu acho, pro artista. Porque a gente trabalha com uma coisa que a gente gosta, né? Então, explorar novo estilo, às vezes dá uma frustração. Se você não consegue, vou ser honesta. Às vezes eu tenho vontade de tacar tudo pro alto. Falar, eu sou um lixo. Não nasci pra isso, não. Eu sou horrível no que eu faço. Mas, persiste um pouquinho, começa a acertar, já fico feliz de novo. Então, é um estudo sem fim. E nessa época de que eu tava estudando muito, trabalhando bastante nos cursos, eu conheci muita gente. E conexões é extremamente importante pra vida do artista. Mesmo, assim. Se você é um artista aí que tá começando também, já te digo isso. Sim. Conheça as pessoas, tenham bons relacionamentos com as pessoas, porque elas, assim, é uma mão lavar a outra, assim. Elas vão te falar de testes, e elas vão te falar de projetos, elas vão te indicar. pra um job. Isso, exatamente. Te chamar pra um evento onde você vai fazer um networking que muda a sua vida. Exatamente. E na minha vida rolou muito disso, de eu começar a fazer o meu networking, assim, naturalmente. E uma coisa levava a outra, ou às vezes eu tava nesse curso, alguém na plateia me viu, quis me levar pra não sei onde. Isso aconteceu muito. E uma das coisas que aconteceu foi que eu fiz uma amizade num dos eventos que os cursos me levaram. E essa amizade, ela já fazia dublagem antes. E foi nesse